O assunto que me traz aqui hoje é a visita do assessor do Papa ao presidente Lula. Isso mesmo, essa visita do advogado Juan Grabois, que é assessor do Papa para o diálogo com os movimentos sociais, causou muito fala-fala na imprensa. Ele foi visitar o Papa e levou um rosário abençoado pelo Papa ao presidente Lula. Não deixaram ele visitar o Papa, não deixaram ele visitar o Lula. E ele entregou o rosário aos agentes da Polícia Federal, depois saiu e deu uma entrevista falando e lamentando que ele não tenha podido visitar o presidente Lula. Depois que ele saiu, um site chamado Vatican News publicou uma nota desautorizando a visita, dizendo que ele fez a visita em nome pessoal e que o rosário não foi enviado pelo Papa, só abençoado. Ele não tinha visto essa notícia ser publicada pelo Vatican News. E isso causou aqui no Brasil todos os ataques possíveis e imagináveis a esse rapaz, que é o Juan Grabois, e também ao PT, ao presidente Lula e aos blogs e sites progressistas, dizendo que nós todos tínhamos nos utilizado de uma fake news para fazer a promoção do Lula e tentar ligá-lo ao Papa. Bom, quando o Juan Grabois soube do que aconteceu no Brasil, ligou para os superiores da área de comunicação do Vaticano. E qual não foi a surpresa dele de saber que aquela nota desautorizando a visita dele, aquela sim era fake, era mentirosa. E aí o Juan Grabois fez uma carta e o Vaticano publicou outra nota, que eu quero ler aqui para que a verdade seja reestabelecida. O pior é que o Facebook e também agências que dão conta de censurar as fake news utilizaram-se disso exatamente para perseguir sites progressistas, para atacar sites progressistas, agências contratadas pelo Facebook, atacar e penalizar o 247, o Fórum e DCM, dizendo que eles estavam produzindo fake news. Eu quero falar um pouquinho sobre fake news depois, mas antes eu quero ler a nota que foi publicada, daí sim, a nota oficial do Vaticano, que desmentiu essa nota falsa. Diz o seguinte, a nota oficial do Vaticano: corrigindo o nosso serviço precedente sobre o caso Grabois-Lula, devemos ressaltar que havia imprecisões na tradução e nas transcrições que induziram alguns erros. Abaixo apresentamos a notícia correta. O advogado argentino Juan Grabois é consultor do ex-Pontifício Conselho Justiça e Paz, que passou a fazer parte do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e é o coordenador assessor do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais em diálogo com o Papa Francisco. Grabois concedeu uma entrevista depois de ter sido impedido de visitar o ex-presidente Lula no cárcere de Curitiba, onde está detido há mais de 2 meses. Grabois definiu inexplicável a rejeição de não ter podido se encontrar com Lula, a quem queria levar um terço abençoado pelo Papa, as palavras do Santo Papa e as suas reflexões com os movimentos sociais e discutir assuntos espirituais com o ex-chefe de Estado. Então, além do rosário abençoado, o Santo Padre também mandou um recado para Lula. E está aqui clarinho, dito isso, na nota. Grabois disse que está muito preocupado com a situação política no Brasil e em vários países da América Latina. Enfim, disse estar muito triste pela proibição de realizar esta visita, mas que o importante é ter conseguido levar a Lula o terço. Ou seja, o Vaticano desmente uma notícia falsa publicada, até agora não sabemos por quem, no próprio Vatican News, a direção do Vaticano. E é importante ler aqui rapidinho partes da carta do advogado Juan Grabois que ele fez ao presidente Lula depois que soube de toda essa confusão. O que disse ele? Com espanto vi que os seus inquisidores, ele se referindo ao Lula, indicavam que a fonte da sua calúnia era o próprio Vaticano. Maior foi minha surpresa quando confirmei que numa página da internet chamada Vatican News tinham publicado um texto em português agressivo, cheio de imprecisões e erros de redações. A comunicação desta página não pode ser considerada oficial, mas, com efeito, trata-se de um local dependente do Secretariado de Comunicação do Vaticano.
Enquanto lia, não podia sair do meu espanto. Evidentemente, um editor desse site, sabe Deus com que intenção ou a pedido de quem, quis causar um tumulto e conseguiu. Quando pude reclamar com os superiores, a nota foi removida do site e substituída pela adequada, que eu acabei de ler nesse plenário. Mas o dano já estava feito. Infelizmente, os meios que espalharam até o paroxismo a suposta desmentida alegria não visualizaram a nova nota com a informação correta. Será que vivemos na era da pós-verdade? Aí continua ele. Nunca revelei o conteúdo de um encontro com o Papa Francisco, porque sou leal, o respeito e admiro muito. No entanto, tendo em conta as circunstâncias, sinto-me na obrigação de te contar como foram as coisas. No Vaticano, fui ao Vaticano em meados de maio, estive para visitar o Francisco. Aproveitei, então, aquela visita ao Vaticano para conversar com o Papa sobre a situação e pedir-lhe um rosário abençoado para te levar a ti. Assim foi. É incrível que um gesto tão simples de solidariedade e proximidade do Papa, um objeto que serve para rezar, gere tantos problemas. Mas não é a minha primeira vez e Vatican News é responsável por ter permitido que se publique essa nota tão inapropriada e falta de profissionalismo. O seu responsável pediu-me perdão e perdoo-lhe, porque todos podemos cometer erros, mas também sei que houve danos graves. É importante esclarecer isso, porque foi motivo, inclusive, de pronunciamentos de senador dessa tribuna. Então, quero dizer que essa situação traz a nós duas questões que são importantes analisarmos. A primeira é tentar desmerecer uma relação do Papa com o presidente Lula. A segunda é manipular uma notícia falsa para prejudicar blogs progressistas, atribuindo a esses blogs fake news para que o Facebook prejudicassem sua audiência. Isso é muito grave. Essa questão de fake news hoje está sendo usada também como uma ferramenta de censura, principalmente na internet. O Facebook contratou agências aqui no Brasil para fazer rastreamento de fake news. Mas essas agências têm também interesses de grandes meios de comunicação e de grupos econômicos. Então, eu quero aqui ler uma parte de matéria publicada hoje no 247, um blog que tem sido fundamental para levar à opinião pública outra versão sobre as notícias, que não só aquelas publicadas pelos grandes meios de comunicação e principalmente pela Rede Globo. Diz hoje o 247, o combate à fake news como arma na guerra política. Recentemente, o Facebook contratou agências de checagem de dados para monitorar a disseminação de notícias falsas, com o pretenso objetivo de evitar que o debate político seja contaminado por manipulações. Duas agências contratadas pelo Facebook foram exatamente a Lupa e aos fatos. A Lupa tem como investidora a editora Alvinegra, que pertence a João Moreira Salles, um dos herdeiros do Itaú Unibanco, e é parceira do UOL, da família Frias, que edita a Folha de São Paulo, jornal que, em editoriais, apoiou a deposição da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula. Dois processos amplamente questionados por intelectuais, acadêmicos e juristas do Brasil e do mundo. A Aos Fatos se apresenta como uma microempresa sediada no Rio de Janeiro e que presta consultorias remuneradas para o Facebook, a Transparência Internacional, a Cidade dos Sonhos e a Purpose. No dia de ontem, tanto a Lupa como a Aos Fatos publicaram posts agressivos contra o blog 247, o blog DCM e a Fórum, a partir da nota já deletada pelo Vaticano. Tais posts foram usados pelo Facebook para divertir os 3 sites do campo progressista sobre a disseminação de notícias falsas, alertando ainda sobre a possibilidade de redução drástica do alcance de suas publicações.
De maneira geral, o Facebook responde por grande parte do tráfego de notícias dos sites de informação e, portanto, também da sua geração de receita publicitária. Portanto, qualquer medida que instrumentalize o necessário debate sobre o combate a notícias falsas, que está presente na mídia corporativa brasileira em larga escala e a coloque a serviço de interesses privados, será levado aos fóruns adequados, tanto na esfera política quanto jurídica. Embora o Vaticano tenha deletado suas postagens anteriores e publicado uma nova versão oficial sobre o caso Juan Grabois, atestando que ele é consultor do Papa e veio a Lula trazer não apenas um terço abençoado, como também as palavras do Santo Padre, as agências Lupa e Aos Fatos não revisaram adequadamente suas notas, nem se desculparam diante de seus leitores por terem atacado veículos do campo progressista que já foram advertidos pelo Facebook. Tais agências também serão alvo de ações judiciais, caso não se retratem e revisem suas posições, comunicando seu contratante, o Facebook, sobre a notícia falsa que espalharam. Então, nós temos aí uma guerra disseminada a título de combater notícias falsas, principalmente aos sites e blogs progressistas que utilizam as redes sociais para fazer o contraponto com a grande mídia. E quem utiliza E quem faz isso e é utilizado pelo Facebook são exatamente agências da grande mídia. Queria deixar isso claro. E para a gente ter muito cuidado com essa questão de combate à fake news, porque muitas vezes por trás disso está justamente o combate àqueles que fazem o devido esclarecimento e levam uma posição diferenciada do que fala a grande mídia e as grandes corporações de comunicação. E para encerrar, senhor presidente, deixar clarinho aqui, o Papa Francisco mandou, sim, um rosário abençoado ao Lula. E mais do que isso, mandou também palavras ao ex-presidente, que ficou claro aqui na nota do Vaticano e também na carta de Juan Grabois, que esclareceu e abriu a audiência que teve com o Papa. Gostem ou não, queiram ou não, Papa Francisco tem pelo Brasil uma grande preocupação e pelo presidente Lula um grande respeito. Muito obrigada.